sábado, 22 de julho de 2020, e esse é mais um boletim econômico, é um boletim semanal em que a gente traz informações e opinião a respeito da economia que aconteceram durante a semana, né? Essa semana foi uma semana movimentada, a gente separou aqui 3 ou 4 assuntos para a gente discutir. O primeiro deles é o dado sobre o nível de emprego, né, que o CAGED divulgou em relação ao mês de julho. Então no Brasil, a gente teve um saldo positivo de 130 mil vagas de emprego, ou seja, foram criadas 130 mil vagas de emprego a mais do que houve de demissões no mês de julho, né? No ano, esse saldo ainda é negativo, em 1 milhão e 92 mil vagas, mais ou menos, mas já sinaliza uma possível retomada, né? É claro que agora todo mundo vai tentar capitalizar isso politicamente, então o governo já diz que isso é efeito das políticas econômicas aplicadas ao longo da pandemia, e parece ser muito mais um movimento em função da reabertura das economias nos estados e nas cidades, né? Então tem muito mais comércios abertos, lojas, shopping centers, os próprios serviços, né? Então, eles estão retomando e aí naturalmente o nível de emprego volta a subir. Mas o fato é que a gente ainda tem um saldo muito negativo no ano, que a gente precisa reverter, e aí as políticas de apoio à população, principalmente à população mais pobre, são fundamentais, né? Esse é um outro assunto que eu vou conversar hoje com vocês. O governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial, pelo menos até o final do ano. Dizem que ainda não sabem qual vai ser o valor, mas o fato é que muito provavelmente vai ser prorrogado o auxílio emergencial. Então isso é muito importante. Muita gente está sem emprego, como a gente viu, o saldo é de 1 milhão de empregos perdidos no ano, né? Então muita gente está sem emprego, está sem renda e precisa de uma forma de se sustentar e sustentar sua família. E, obviamente, isso acaba injetando dinheiro na economia, né? A gente sempre acaba voltando para aquele debate, né? Qual que é o papel do Estado em momentos de crise? Na minha opinião, o papel do Estado sempre é um papel relevantíssimo, não só em momentos de crise. Entendo que o Estado tem um papel determinante na condução e na determinação dos rumos da economia, né? Claro que sempre cabe discutir o tamanho do ideal do Estado, obviamente, mas entendo que sim, o Estado sempre vai ser relevante e vai ser um propulsor da economia, injetando dinheiro de diversas formas possíveis, né? Aqui em Atibaia, o saldo de empregos informados pelo CAGED no mês de julho foi de 49 novas vagas, ou seja, a gente teve 49 vagas de emprego abertas, além das que fecharam, né? Essa subtração deu um saldo positivo de 49 vagas. No ano, o saldo ainda é negativo, em 1.980, mais ou menos, vagas de emprego. E aí eu não tenho visto a prefeitura se mexer muito em relação a isso, acho que deveriam estar fazendo muito mais. Tenho visto eles muito mais focados em campanha eleitoral, a eleição está se aproximando, né? Do que em realmente gerenciar a cidade, em tratar do problema da pandemia e olhar para os empregos, enfim. Acho que a gente poderia estar muito melhor em relação a isso. Mas, de qualquer forma, já há uma sinalização no mês de julho, 49 novas vagas, que pode se tornar aí uma tendência, a gente espera que se torne de fato uma tendência, né? Além disso, o governo pretende prorrogar a permissão para redução da jornada de trabalho, pelo menos até por mais 2 meses. Então, aquela redução da jornada, com obviamente redução do salário também, né? Proporcional. Isso também deve dar algum fôlego aí para os empresários. É um dado positivo, mas ele precisa vir acompanhado aí de um planejamento, né? E por fim a gente teve uma discussão, um debate super acalorado ao longo da semana a respeito do veto do presidencial em relação ao aumento dos salários do funcionalismo público, né? Então a gente teve muita gente dizendo que está certo, tem que derrubar o veto mesmo, muitas pessoas dizendo que não, está errado, o veto tem que ser mantido, porque o funcionalismo público tem que contribuir também ao longo da pandemia, não só a sociedade civil, a sociedade, né, empresarial, enfim. Eu entendo que talvez fosse o caso do caminho do meio, né? Tudo bem que a discussão durante a semana foi o veto ou não, né? Não existia caminho do meio, era aceitar ou derrubar. Mas entendo que talvez isso tenha sido um pouco mal feito, porque
Concordo, também acho que o funcionalismo precisa dar a sua parcela de contribuição, principalmente o funcionalismo vamos chamar de alto escalão, né? Mas entendo que aquelas pessoas que ganham até 2 ou 3 salários mínimos precisam sim ter os seus ganhos reajustados. 2 ou 3 salários mínimos hoje são valores muito baixos. Então, se uma família vive só com 2 ou 3 salários mínimos, é realmente difícil. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria esse caminho do meio. Então, a gente permitir o reajuste dos servidores que ganham até 2 ou 3 salários mínimos e aí travar quem ganha acima desse valor. Né? A gente sabe que existe um problema de desigualdade muito grande no Brasil, isso precisa ser atacado e precisa ser atacado de todas as formas. Né? Essa seria uma das formas de amenizar esse tipo de desigualdade. Mas, enfim, o debate ficou muito restrito ao veto ou não. Então, nos apegando apenas a isso, entendo que não, que o veto não deveria ser derrubado, porque de fato, primeiro que havia um acordo do governo com os governadores, né, com os estados, para que esse veto acontecesse, e aí outras medidas fossem tomadas, outras medidas de apoio aos estados fossem tomadas. Segundo que, tendo esse acordo já feito do governo com os estados, não me parece que caberia ao Senado Nacional interferir nisso, né? Então, posteriormente, a Câmara acabou aceitando o veto presidencial, não corroborando com a tese do Senado, e aí agora a gente vai ter que aguardar o desenrolar das coisas, né? Mas foi uma semana super quente, algumas boas notícias, isso é muito bom, isso é ótimo, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bacana? Então é isso, esses foram os assuntos que eu preparei para vocês. Lembrando que vocês podem me alcançar em diversos canais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. E estou sempre à disposição também para a gente conversar pelo WhatsApp ou pessoalmente. Legal? Valeu, galera!